Bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de março de 2022. Estamos aqui no nosso último dia de meditações da semana, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, capítulo 8.2. O cristão encontra contentamento em estar unido ao Deus da aliança. O relacionamento de Deus com seu povo não é um relacionamento distante, estéril e jurídico de dar e receber. Pelo contrário, na aliança da graça, Deus vem até seu povo. O cerne da aliança da graça feita por Deus é a promessa dupla: eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Ou simplesmente, eu estarei contigo. Na aliança da graça, Deus toma um povo para si para ser seu tesouro pessoal. Ele promete habitar no meio deles. Isso não é tudo. Deus promete não apenas estar com eles, mas estar neles. Deus faz morada no coração de cada indivíduo do seu povo. Jesus diz a seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Perceba os dois aspectos da habitação do Espírito, convosco e em vós. O Espírito não está presente apenas em meio ao seu povo, está presente nele. Jesus continua dizendo que a habitação do Espírito não é nada menos do que sua própria presença. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. O crente tem uma união espiritual vital com Jesus Cristo. Na passagem já citada em Filipenses 3, Paulo rapidamente deixa de falar sobre a posição do crente em Cristo por causa da justiça que lhe é imputada, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para falar do íntimo relacionamento do crente com Cristo, Filipenses 3:9, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo deseja conhecer Cristo em cada aspecto de sua vida e de seu ser, das alturas do poder da ressurreição às profundezas do sofrimento sacrificial. A experiência da plenitude da vida de Cristo é a vida em si e é fonte de alegria, paz e contentamento para o crente. Para voltar à analogia do casamento, de certa forma, meu casamento é uma aliança legal. Eu estou legal, objetiva e externamente unida à minha esposa diante de Deus e do Estado. Entretanto, se meu relacionamento com minha esposa for apenas legal, objetivo e externo, perderei a plenitude da alegria que o casamento oferece. O fato é que me deleito em minha esposa. Tenho alegria em falar, rir e chorar com ela. Nosso tempo de intimidade física está entre os mais prazerosos da vida. Em um sentido terreno, ela me satisfaz de todas as maneiras. No entanto, nem toda satisfação que minha esposa me traz poderá satisfazer realmente os anseios mais profundos da minha alma. De fato, eu pecarei contra minha esposa se tentar encontrar nela minha maior satisfação. Somente uma pessoa infinita pode verdadeiramente nos satisfazer. Isso é um mistério em um mundo que busca satisfação em coisas e pessoas finitas. Estamos em um mundo que vive buscando uma realização maior. Quando um casamento não nos realiza mais, partimos em busca de outro. Quando o emprego não empolga mais, buscamos outro emprego ou buscamos diversões na mídia e nos meios de entretenimento. De fato, é a falta de realização que tem levado à proliferação das formas de entretenimento em nossa cultura. Jesus disse a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. O sal dá sabor. Jesus está implicitamente dizendo que sem a igreja e sua mensagem de salvação em Cristo, o mundo não tem sabor. A vida no mundo é sem sentido, sem propósito. Maria Antonieta fez a famosa declaração: nada tem gosto. Esse parece ser o sentimento comum em nosso mundo. Uma frase comum que ouço nos meus filhos é: que tédio! Muitos acham a vida entediante
e o entretenimento preenche o tédio da vida. Entretanto, preenchimento não é o mesmo que realização. Entretenimento pode preencher nossa existência sem sentido, mas nunca trazer realização, alegria e contentamento. Somente um relacionamento íntimo com Deus, por meio de Jesus Cristo, pode fazer isso. O cristão pode e deve ir continuamente à fonte de sua alegria, força, paz e de seu contentamento. Quando viajo sem minha esposa, normalmente levo poucas coisas e poucas horas até eu querer vê-la novamente. De uma forma ainda mais intensa, o cristão deveria ansiar por estar de novo na presença de Cristo. Logicamente, de certa forma, porque Cristo vive em nós e está sempre conosco, mas em outro sentido, o crente precisa de períodos de íntima comunhão com Cristo, gastando tempo em oração, leitura da Bíblia, louvor e meditação na palavra de Deus. É principalmente nesses momentos de doce comunhão que o cristão sente a presença de Cristo e a alegria da união com Ele. No próximo capítulo, veremos que nossa união com Cristo também se estende ao caráter de Cristo sendo formado em nós, e que o contentamento também vem quando seguimos o exemplo de serviço sacrificial de Cristo. Por ora, basta refletirmos sobre a frequentemente negligenciada necessidade de íntima comunhão com Deus vivo. Há tempos, a Igreja defende que as disciplinas espirituais da oração e da meditação são vitais não apenas para o poder, mas também para a paz da vida cristã. Ao final de Filipenses, Paulo exorta seus leitores a praticarem essas mesmas coisas. Primeiro, ele os exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. O cristão deve orar em todo tempo, em toda circunstância, mas especialmente em tempos de ansiedade. Quando oramos, a paz de Deus toma o lugar de nossas ansiedades e inquietações de espírito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Em seguida, Paulo exorta os filipenses a pensarem ou meditarem nas coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e dignas de louvor. Filipenses 4:8. Em outras palavras, o cristão deve meditar em Cristo, em seus atributos e em sua revelação. Mais uma vez, a exortação vem acompanhada da promessa de paz. Filipenses 4:9. Além disso, as ordens para orar e meditar se encontram em um contexto de alegria, Filipenses 4:4, e contentamento, Filipenses 4, de 11 a 13. O crente encontra contentamento não apenas porque pratica certas disciplinas, mas porque elas lhes proporcionam íntima comunhão com Jesus Cristo. As Escrituras ordenam: provai e vede que o Senhor é bom. Salmos 34:8. Ela promete que há na tua lei, na lei de Deus, destra delícias perpetuamente. Salmos 16:11. A atitude do crente deve ser como a do salmista que orou: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmos 42:1. Os prazeres deste mundo não satisfazem, só Deus satisfaz. A alegria, o desejo, o deleite do cristão se encontram somente em Deus. De fato, às vezes Deus tira nossos prazeres terrenos para que possamos encontrar um deleite maior nele. A pressão da água nos canos da minha casa não é muito boa. Dá para usar bem a água quando ela está correndo em um só lugar. Mas se duas pessoas entram no banho ao mesmo tempo, a água fica fraca. Se o chuveiro estiver ligado, alguém estiver lavando louça e houver outra pessoa com a torneira aberta, a água passa caindo aos pingos. Para tomar um bom banho, preciso checar se a água não está saindo por nenhum outro lugar. Da mesma maneira, por vezes, Deus desliga as outras fontes de nosso prazer para que possamos aprender a encontrar todo o nosso deleite nele. Ele precisa ser nosso desejo. Ele precisa ser tudo para nós. Apenas quando encontramos deleite nele, somente é que encontramos o verdadeiro contentamento. Quando Charles Simon estava em seu leito de morte, alguém lhe perguntou:
Em que está pensando? E ele respondeu: Eu não estou pensando, estou desfrutando. Simon dedicou a sua vida a desfrutar da comunhão com Deus em Cristo. A aproximação da morte significou para ele uma comunhão plena e sem empecilhos com seu Senhor. Uma vida de satisfação em Deus levará a uma alegria maior na vida futura. Por isso, em vez de medo e ansiedade, os últimos dias de Simon foram marcados por satisfação. De fato, somente quando nossa vida é marcada pela comunhão com Deus que podemos viver e morrer com contentamento. Burhouse escreve: Nenhuma alma irá ao céu, senão aquela a qual o céu já veio. O cristão experimenta uma amostra da glória quando vive em vital união e comunhão com Deus em Cristo. Essa é a fonte do nosso contentamento. Essa mensagem do capítulo 8 foi muito especial, não é verdade? Todo o livro muito bacana, quantos ensinamentos. Mas eu fiquei pensando um pouquinho nesses pontos. E esse último ponto agora, ele fala que Deus precisa ser o centro do nosso coração e da nossa vida. A gente tem que ter ânsia, sabe aquela coisa de desejo profundo por estar com Cristo, por estar em comunhão com o Senhor, por querer estar perto dele, por desejar viver a presença dele continuamente sobre nossa vida. E hoje nós somos tentadas muito, mas muito mesmo, por tudo aquilo que tem à nossa volta. Vamos parar para analisar um pouquinho. Quanto tempo nós investimos com Deus em oração, em leitura da Bíblia, em comunhão através dos louvores, de livros, bons livros, comunhão no sentido de irmãos, estarmos juntos buscando a Deus. E quanto tempo nós nos deparamos com as demais coisas, quer sejam elas redes sociais, WhatsApp e tantas outras situações que a gente está cercado. Para quem gosta de filme, eu não sou amante de filme, praticamente eu não assisto, mas tem gente que perde horas e horas vendo séries ou outras situações que tem em Netflix e tantos outros lugares. Mas vamos pensar também na nossa vida prática, aquilo que nos causa e nos traz prazer. Muitas vezes nós vamos atrás dessas coisas porque isso nos traz uma alegria, entre aspas, uma felicidade, entre aspas, para o nosso estilo de vida. Mas nós temos alguns pontos e eu gostaria de discutir com vocês agora. Se estivéssemos juntos, uma roda de conversa ia ser bem legal. Número 1. Faça uma lista das coisas que lhe dão muita alegria e satisfação na vida. Agora, enumere os itens. Isso mesmo, na ordem que eles foram aparecendo aí e na ordem em que eles te dão mais alegria. E você tem que ser sincero, hein? Sua adoração a Deus e sua comunhão com Ele estão no topo da lista? Ou há alguma atividade que você precisa eliminar da sua vida para que Deus possa ser tudo? Então isso é para você pensar e para mim também. Nós precisamos pensar sobre isso. E não sei você, mas quantas vezes nós buscamos alegrias em tantas coisas? Você já parou para pensar um dia que você está lá mexendo no rolamento do Facebook, colocando o dedinho para cima para ver as coisas, ou do próprio Instagram e tantas outras coisas que a gente mexe, e aquele vazio te bater, tipo aquela mesmice, e você se depara com aquela situação, você fala, nossa, coisa chata, coisa fútil, não tem nada para fazer aqui, eu até tenho, mas você não se agrada, e vai batendo aquela depressão, aquela angústia, aquela situação. É exatamente isso que o autor está querendo dizer. Essas coisas práticas da vida, elas não nos trazem satisfação plena. A gente procura alegria, a gente procura felicidade em tantas situações corriqueiras, quando na verdade elas não são. Então por isso a gente precisa pensar, onde que Deus está ocupado no nosso coração? Em que lugar, que Ele preenche a nossa vida? Ponto 2. Você diria que a sua vida é caracterizada por uma comunhão alegre e vital com Cristo? Faça um exame honesto da sua vida de oração. Você medita em Deus e em sua palavra? Ponto 3. Como você pode encontrar contentamento na aliança da graça de Deus? Ponto 4. Liste alguma das preciosas promessas de Deus que lhe trazem mais paz e cite algumas maneiras de você meditar de maneira mais intencional nessas promessas. Essas promessas foram aquelas que nós comentamos no estudo de ontem. Se você não viu, corre lá no canal. O dia de ontem
você vai ver algumas promessas que nos fortalecem, que nos fazem permanecer firmes. Enfim, todo esse capítulo nos traz situações para nós confrontarmos o nosso eu mesmo e termos a convicção de quem e aonde estamos colocados. Será que a nossa fé, a nossa vida realmente está baseada em Cristo? Você teve uma conversão genuína ao lado do Senhor Jesus? Ou você não tem certeza e está cambaleando sem saber para que rumo tomar? Essa é uma situação muito importante e nós precisamos decidir agora. Precisamos ter certeza e convicção agora. A vida está passando, está aí, é um sopro. E nós precisamos nos firmar diante do Senhor. E esse livro vem para nos auxiliar. Quantas mensagens maravilhosas da palavra de Deus acabamos de ouvir. Dentre elas, Salmos 16. A presença do Senhor é aquela que traz, sim, de fato, verdadeira alegria. Outra coisa, nem adianta correr atrás, nem adianta pensar que está na bebida, que está nas roupas, que está no corpo, que está na educação física, que está nisso. Não. A verdadeira alegria, ela está em Cristo, na presença real dele na nossa vida. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa semana. Te louvamos, Pai, por cada ensinamento. Quantos ensinamentos preciosos, Deus, em que somos e fomos confrontadas por Ti, para mudança de caráter, para mudança de vida e mais intimidade contigo. Deus, nos ajude, porque sozinhas nós não conseguiremos. E nós pedimos a Tua orientação. Modifica o nosso eu, para a glória do Teu nome. Abençoe as minhas queridas nesse final de semana. Que seja um tempo renovador, um tempo em família, um tempo de respostas, um tempo de se achegar a Ti, de congregar, de aprender mais do Senhor e assim terem suas vidas transformadas pela verdadeira alegria que vem através do contentamento e da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Ele nos permitir. Tchau.